Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando continuidade aí, né, prosseguindo a nossa série BPM Talks, já falamos um pouquinho sobre cadeia de valor, já falamos um pouquinho sobre arquitetura de processo, né, e hoje a gente começa a entrar um pouquinho mais no detalhe, cada vez, né, aprofundando mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre BPM, uma breve introdução sobre BPM e sobre as suas áreas de conhecimento. Vamos começar então. Então, pessoal, antes de começar a falar especificamente sobre BPM, né, e suas áreas de conhecimento, eu queria fazer uma breve contextualização histórica e falar um pouquinho, né, dessas linhas aqui que ocorreram e que ainda ocorrem de alguma maneira até nós chegarmos ao BPM, né? Então, lá na década de 40, a gente começou com a engenharia de produção, né? Começou com a Revolução Industrial, então foi um momento em que se buscou aumentar o aumento de eficiência e produtividade de todos os processos industriais, com foco basicamente na otimização de processos produtivos, de planejamento, de controle da produção e da qualidade, né? Foi quando as coisas começaram a ser produzidas com máquinas. Logo na sequência, a gente fala do sistema de produção Toyota, também conhecido como TPS. Então ele foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial e o seu grande objetivo era melhorar a eficiência na Toyota, né, na empresa Toyota. Então foram utilizados, por exemplo, conceitos como Just in Time, Kanban, eliminação de desperdícios, né, que é o Lean, que ainda não se chamava de Lean, né, lá na frente a gente vai falar, e o foco na melhoria contínua, que é o famoso Kaizen. Na sequência, a gente começou a perceber um pouquinho do TQM, né, o Total Quality Management, que também nasceu no Japão, mas ganhou muita força nos Estados Unidos na década de 50. E o TQM, ele tem como uma principal característica o envolvimento de todos os colaboradores no processo de melhoria da qualidade, né, da produção. Com foco no cliente, isso é muito importante, uma das principais características do BPM, e com foco também na melhoria contínua. Então aqui a gente já começa a falar de melhoria contínua. Logo na sequência, aí já na década de 80, a gente começa a perceber, né, a verificar a presença do Six Sigma, né, o 6 Sigma. Eu particularmente prefiro falar 6 Sigma, e que é um método, uma abordagem com base em estatística, com o objetivo de reduzir defeitos e melhorar a qualidade. E, grosso modo, né, o 6 Sigma utiliza muito o ciclo DMAIC, que é muito parecido com o PDCA, mas o DMAIC é basicamente definir, medir, analisar, melhorar e controlar. É muito usado e o maior objetivo é reduzir variabilidade e defeitos, por isso que se usa muito, né, métodos estatísticos para isso. Na sequência a gente fala um pouquinho percebemos um pouquinho a reengenharia de processos, bastante popular na década de 90, e foi muito utilizada como resposta à ineficiência de processos que não existiam, né? Então ele foca muito na análise e redesenho radical de processos para grandes melhorias, sobretudo em termos de custo, de qualidade e de velocidade de produção. E aí a gente começa a entrar em assuntos que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto muito do Lean, aqui descrito como manufatura Lean, que é um sistema que deriva, né, do sistema Toyota de produção. Como eu falei lá no início, né, uma das características do sistema Toyota de produção era a eliminação de desperdícios. O Lean é basicamente eliminação de desperdícios. Ele começou a ganhar bastante visibilidade nos anos 90, e ele visa, como eu falei, a eliminação de desperdícios e a otimização do fluxo de valor e aumento da eficiência com foco no cliente, né? Então é uma abordagem que eu particularmente gosto muito e ela é muito vista até hoje, né, posta em prática até hoje. E por fim, né, diante de todas essas abordagens, nós começamos a perceber que nos anos 2000, o surgimento do BPM, né, quando começou a ganhar muita força.
E o BPM ele evoluiu a partir da necessidade de otimizar processos organizacionais de uma forma mais contínua e integrada. Integrada à linha de produção, integrada à estratégia, integrada onde o processo necessitar ser integrado. E a principal característica do BPM é o gerenciamento sistemático e contínuo de processos de negócio, com foco na automação, no monitoramento e na melhoria contínua. Tá joia? Então, dado esse contexto aqui histórico, né, dessas abordagens, a gente passa então agora a falar diretamente, especificamente de BPM. Bom, então o que é o tal do BPM? Né? A sigla BPM ela significa, né, Business Process Management, ou, do português, gerenciamento de processos de negócio. E da onde vem isso, cara? Por que você está falando isso? Né? Da onde você tira essas informações? A maioria das informações técnicas, né, sobre como se fazer BPM, as principais áreas de conhecimento do BPM, o ciclo de vida BPM, boas práticas em BPM, elas são todas concentradas nessa publicação aqui, conhecida como BPM CBOK. Esse BOK, né, do inglês, o Body of Knowledge, é um corpo de conhecimento em BPM. Então, quase tudo que diz respeito a BPM, como eu falei, né, ciclo de vida do BPM, boas práticas, uma descrição, né, de cada etapa ali do ciclo de vida, o que precisa ser feito, o que não é feito, quem não faz, papéis, competências, tudo isso faz parte desse corpo de conhecimento. Né? E quem é responsável por fazer isso? Né? Quem é responsável por publicar, por editar esse livro, por atualizar esse livro, é a BPMP. A BPMP é uma associação de profissionais em gestão de processo, né, em BPM. É uma associação internacional com sede nos Estados Unidos. Inclusive temos um capítulo, né, no Brasil, um específico no Distrito Federal e capítulos espalhados em todo o mundo, com essa publicação em diversos idiomas, português, chinês, inglês, francês, enfim, em vários idiomas. Essa publicação ela é disponibilizada de forma gratuita aos seus associados, e quem não é associado, o preço deve estar girando em torno de R$500 e R$700 a publicação. A gente já está na quarta publicação, né, versão 4.0, e a BPMP ela é responsável, né, ela é guardiã do CBOK, do Corpo de Conhecimento em BPM. Mas tudo bem, aí você me pergunta, tá aí, além disso, o que a BPMP faz? Além disso, a BPMP também avalia e certifica profissionais de BPM, e ela certifica o conhecimento em relação a todo o CBOK, né, da primeira à última página. Esse corpo de conhecimento é traduzido em uma prova, e essa prova ela possui 140 questões, é dividida, né, em vários grupos. Então vocês olham aqui 1.0, né, BPM especificamente, 2.0 análise de processo, 3.0 modelagem de processo, o 4.0 transformação e design de processos. E o profissional que consegue atingir os requisitos, né, além dos requisitos para fazer a prova, consegue obter a pontuação mínima necessária, né, que é acertar 70% da prova, ele passa a deter essa certificação aqui que nós chamamos de CBPP, que é o profissional certificado em BPM. Né? E assim é basicamente o que você recebe, quando faz a prova, né, o e-mail que você recebe imediatamente após fazer a prova, quais foram os scores que você atingiu em cada um daqueles grupos, e se você foi aprovado ou não. E essa certificação ela tem a duração de 3 anos, você paga para fazer essa prova, paga para se associar, associados têm desconto para fazer a prova, e você precisa manter a sua associação ativa para manter a sua certificação, e após 3 anos de certificado você precisa se recertificar
E aí a BPMP define uma série de regras para que você possa se recertificar ou manter, né, a sua certificação. Então é basicamente isso. E quais são as grandes áreas de conhecimento, né? E aqui eu estou falando, a partir de agora eu estou falando especificamente do conteúdo, né, lá dentro do CBOC. Quais são as grandes áreas de conhecimento em BPM? Partindo, né, de baixo para cima ali, ou seja, de pontos, né, de áreas de conhecimento, olhando para toda a organização, até áreas de conhecimento olhando especificamente para um processo em si, né, do menos detalhado para o mais detalhado, acho que é a melhor forma de definir isso. A gente vai começar a falar sobre gerenciamento corporativo de processos, depois falamos um pouquinho sobre a próxima área de conhecimento, que é a gestão de processos organizacionais. Depois falamos de duas áreas aqui que acabam andando em conjunto, né, que é a tecnologia para gerenciamento de processos de negócio e o gerenciamento de processos de negócio propriamente dito. E é aqui no gerenciamento de processos de negócio que a maioria das pessoas tem alguma familiaridade, né? Sobretudo em relação a esse primeiro ponto aqui, que é a modelagem de processos, o que todo mundo vulgarmente chama de mapeamento de processos, né? O mapeamento de processos é só uma partezinha do BPM. E aí temos outros grupos aqui, né, que é a análise de processos, onde se faz um diagnóstico do processo, né, se verifica quais são as oportunidades de melhoria desse processo, entre outras coisas, o design de processos, a transformação de processos e, por fim, o gerenciamento do desempenho de processos. E não necessariamente essas coisas são feitas na ordem, ou não necessariamente todas essas coisas têm que ser feitas, tá? Isso vai depender de caso a caso, de nível de maturidade, de uma série de questões que a gente vai ver mais à frente, não hoje, mas mais à frente. Tá? Então, iniciando aqui com algumas definições, né, do que é processo. A gente tem uma série de definições, eu trouxe, salvo engano, 6 definições aqui para vocês, mas vocês percebam que o cerne de todas essas definições é muito parecido. Assim, né? Então, vamos lá. O que a ISO 9000 fala? Né? Para a ISO 9000, o que é um processo? É um conjunto de atividades interrelacionadas que transformam insumos, entradas, em produtos, saídas. O IDF fala que processo é um conjunto de atividades, funções ou tarefas identificadas que ocorrem em um período de tempo e que produzem algum resultado. Michael Hammer ele fala que é um grupo organizado de atividades relacionadas entre si que criam um resultado de valor para o cliente, né? Então aqui já começou a ficar um pouquinho melhor, né? Fala em resultado de valor, fala de cliente. Isso é muito importante para a BPM. Depois o Davenport fala que a ordenação, porque um processo, né, é a ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço. Eu acho que é o único que fala em espaço, com um começo, um fim e inputs e outputs claramente identificados, ou seja, entradas e saídas claramente identificados. O Ramaswamy fala que um processo é uma sequência de atividades que são necessárias para realizar as transações e prestar o serviço. E o Galloway fala que um processo é uma sequência de passos, tarefas ou atividades com entradas de fornecedores e uma saída específica a partir das entradas. Então, assim, em resumo, um processo é uma saída, né, uma entrada, perdão, um processamento de alguma coisa e uma saída. Quais são os grandes pontos aqui que eu quero destacar? Primeiro, né, foco no cliente, uma das definições falava isso, e a outra é geração de valores, tem tudo a ver com BPM. Tá? Diante disso, a gente passa a definir, né, o que é processo. Bom, processo, passamos por essa definição. Para BPM, para efeitos de BPM, o que é negócio? Então, o negócio refere-se a pessoas que interagem, olha que interessante, a gente está falando de pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes e gerar retorno às partes interessadas. Olha que incrível isso. Um negócio são pessoas que executam processos. A grosso modo, o resumo dessa definição é isso, né? São pessoas que executam processos. O negócio abrange todos os tipos de organizações, com ou sem fins lucrativos, organizações públicas ou privadas,
Organizações de qualquer porte, grande, pequena, média e de qualquer segmento de negócio. E finalmente, né, falamos o que é um processo, falamos o que é um negócio e o que é um processo de negócio. Um processo de negócio é um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia e gerencia outros processos. Vou falar um pouquinho sobre isso. Esse trabalho pode ser ponta a ponta, interfuncional e até mesmo interorganizacional. Então, a noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é chave para BPM. É chave para BPM. Processo ponta a ponta e interfuncional, pois ele envolve todo o trabalho, cruzando limites funcionais. Ou seja, lá para o nosso cliente, tanto faz como internamente a nossa organização tá estruturada, né? Quais são as unidades daquela organização? Qual é a sequência, né, de trabalho entre uma organização, entre uma unidade e outra? Tanto faz. O que interessa para o cliente é ele receber aquele projeto, aquele produto, dentro das expectativas dele. Isso é que é o importante. Então, quando a gente olha para um processo, a gente tem que olhar ponta a ponta. O que é um processo ponta a ponta? Vamos pensar na produção de um veículo. A produção de um veículo está lá. Na venda de um veículo, né? Envolve a fabricação do veículo, o transporte do veículo até uma concessionária, a venda do veículo na concessionária, a entrega do veículo, o pós-venda, o pagamento do veículo, a retirada do veículo da loja. Então tem uma série de processos ali que estão interligados entre si, inclusive a parte administrativa, o pagamento das pessoas, as férias dos funcionários, né? Então tudo aquilo ali são processos que, quando vistos em conjunto, interligados entre si, acabam representando um processo ponta a ponta. E aí o último ponto que eu queria que vocês prestassem atenção e se atentassem é que, né, o processo de negócio ele entrega valor diretamente aos clientes ou ele apoia e gerencia outros processos. Então, por exemplo, né, falando da venda de carros, o que o cliente quer no final do dia é, né, ter o carro dentro daquela data, dentro do preço que foi acordado, dentro daquela data que foi prometida para entrega, dentro, né, dos quesitos mínimos de qualidade para um veículo conseguir rodar nas pistas. Mas tem outros processos ali que não tratam diretamente da produção, da venda e da entrega, né? Tem toda uma questão administrativa, que sem a contratação de bons funcionários, sem processos de RH, sem processos administrativos, que são os processos de apoio e de gerenciamento, esse processo maior não anda, ele não ocorre, né? Então a gente também considera esses outros processos, né? Que são a maioria dos processos na organização. O Seboc fala basicamente que uma organização tem, em média, 30% dos seus processos finalísticos, que são aqueles que entregam valor diretamente ao cliente, e 70% dos processos são aqueles processos de gerenciamento ou apoio, tá? E não tem ordem de importância entre esse tipo de processo, entre essa natureza desses processos, tá? São todos igualmente importantes, é bom deixar isso muito claro. E aí, no final do dia, nós chegamos aqui à definição, né, do que é BPM. Então, o BPM ele é uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes por meio do foco em processos ponta a ponta. Então, o BPM engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos, tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar, desempenho, transformar e estabelecer a governança de processo. Então o BPM é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Não é só um mapeamento, né, entre aspas, de processo. Ele envolve muita coisa o BPM. Então é sempre importante ter essa definição em mente. Assim, né? BPM é uma disciplina muito ampla. E aí, quais são as grandes áreas de conhecimento do BPM, né? A primeira delas, como eu falei, né, partindo, né, iniciando da área de conhecimento mais ampla, né, menor detalhada, com menos detalhamento, para aquelas com maior detalhamento, a gente começa com o gerenciamento corporativo de processos. No gerenciamento corporativo de processos são identificadas, né,
ferramentas e métodos para avaliar o nível de maturidade da gestão de processos numa organização, juntamente com as áreas de prática BPMs necessárias que podem melhorar o estado de uma organização. Ou seja, a gente tem todas aquelas áreas lá, então, a depender do nível de maturidade da organização, vamos supor que a organização não tem nenhum processo modelado, não tem uma cadeia de valor, não tem nada. Você vai ter que começar a construir, né, esses pilares para que você consiga fazer um bom direcionamento do BPM na sua organização. Isso leva tempo, né? Essa melhoria da maturidade leva muito tempo. Então é aqui que se faz essa avaliação, esse estudo. Onde estamos, o que é necessário ser feito e como isso vai ser feito, né? Em termos mais globais ali da organização. Então isso é o gerenciamento corporativo de processos. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a gestão de processos organizacionais, né? Essa gestão de processos organizacionais, ela aborda as funções, objetivos, responsabilidades e a estrutura para apoiar organizações orientadas por processos, ou que buscam ser organizações orientadas por processos, juntamente com considerações culturais e o desenvolvimento interfuncional baseado em equipes, né? Então, o que é isso? É aqui que a gente está falando, é aqui que a gente começa a falar e interligar e incorporar elementos que nós já conversamos, né? Que é a cadeia de valor, que é a arquitetura de processos, né? Então é nesse nível aqui que a gente está começando a falar daqueles elementos, né? Que a gente está começando a integrar esses elementos à organização. Então quando a gente fala de cultura, por exemplo, tem organizações que já têm a cultura de BPM. Então, todos esses elementos já estão bem consolidados, já são conhecidos, amplamente conhecidos pela organização, né? Então, a partir daqui você pode começar a falar em modelagem de processos, em automação de processos. Antes disso, a gente não consegue, né, fazer um bom trabalho e definir, né, esses pilares, né, principais do BPM. E aqui dentro também dessa área de conhecimento de gestão de processos organizacionais, tem a questão da governança e gestão de processos e a noção do que é um centro de excelência, né? O PMBOK chama de centro de excelência, mas aqui a gente está falando, no nosso caso, de um escritório de processos, de um EPO, de uma unidade de gestão de processos, né? Os nomes são os mais variados, assim, mas o propósito é muito esse, tá? Então a governança é o que vai falar assim, como vai ser feito, quais são os papéis, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê. Então é basicamente isso que esse conjunto aqui de conhecimento, que essa área de conhecimento cuida, tá bom? Passando para o próximo, a gente tem dois pontos, duas áreas que correm muito em paralelo, né, que são as tecnologias para gerenciamento e o gerenciamento em si de processos de negócio. Isso é completamente interdependente. E dentro disso a gente está lá, né, tem aqueles 5 itens que nós já falamos rapidamente, que é a modelagem de processos, a análise de processos, o design, a transformação e o gerenciamento de desempenho de processos, tá? Então o primeiro deles é a tecnologia. É aqui que a gente vai dizer quais são as tecnologias usadas pela corporação, né? Se você vai usar como padrão o Visage, se você vai usar o Camunda, se você vai usar o Tíbico, se você vai usar o Visio, o que quer que você tenha à disposição para usar. Nem sempre a gente tem o melhor, o que a gente quer, o que a gente gosta. Às vezes, pelo nível de maturidade, a gente vai usar o que a gente tem. Às vezes uma folha de papel é o que nós temos, é isso que vai ser usado. Às vezes um quadro com post-it representando os elementos BPMN é o que nós temos e a gente, né, segue assim. É aqui nesse ponto que a gente define quais são as tecnologias disponíveis, né, e como o trabalho vai ser feito utilizando elas. Nessa última versão foram incorporados alguns elementos que são extremamente importantes hoje em dia, né, que é a automação robótica de processos também, né, mais conhecido como RPA, blockchain, inteligência artificial, machine learning para fazer muito mineração de processos e internet das coisas, por exemplo, né? Então são itens que foram incorporados nessa última versão do CBOK. Na sequência a gente fala um pouquinho, né, o que é o gerenciamento, né, o que essa área fala do gerenciamento de processos de negócio. Essa área ela concentra basicamente as principais definições-chave, né, de processo de negócio. O que é um processo ponta a ponta?
Quais são os tipos de processos que a gente pincelou um pouquinho, né? Não vamos falar agora, mas assim, processos finalísticos, processos de apoio, processos gerenciais, o que é cada um, como é que a gente identifica isso, o que é valor do cliente, que nós já falamos um pouquinho, né, nas conversas anteriores. Isso é muito importante, por isso que eu quis falar antes de começar a falar especificamente de BPM, né? O que é valor, qual é a natureza do trabalho interfuncional, como é que essas coisas se conectam, quais são os principais componentes de um processo, como é que é o ciclo de vida BPM, quais são os fatores críticos de sucesso de um projeto BPM, né? Ou seja, o que torna aquele processo, quais são as características de um processo que é considerado um sucesso, né, quando ele termina, obviamente, que é considerado um sucesso ou um fracasso. Então essas coisas são definidas dentro dessa área de conhecimento que a gente vai ver em detalhes nos próximos encontros, cada uma dessas áreas de conhecimento. E aí a gente vai prosseguindo aí dentro do CBOC até abranger, né, todos os elementos e áreas de conhecimento do CBOC. Tá joia, pessoal? Então, muitíssimo obrigado aí e até a próxima.